Boa tarde, Regina. Oi, Hugo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem por aqui com você? Tudo certinho. Estamos com atualizações aí do mês de fevereiro, né? Cenário econômico, algumas análises setoriais. Só para relembrar, né? Esse trabalho a gente faz para dar entendimento, né, do contexto que a gente está operando, né? Que a Pacheco está trabalhando e os clientes da Pacheco, né? Então, isso nos ajuda a dar direcionamento, né, para os trabalhos internos na área de controladoria, operações, gestão como um todo, né? E é sempre bom, a gente fala que é sempre bom olhar para fora da empresa, né? Importante, né? Não é só o ambiente interno que interessa, né? Que importa. Então vamos lá, Regina, fica à vontade para trazer aí as atualizações. A gente vai fazendo um bate-bola aqui, né? Trocando os comentários para ver como é que a gente pode também utilizar essa informação de forma útil, né? De forma útil e prática para os negócios. Exatamente, vamos sim. Bom, vamos começar com o cenário internacional, como a gente sempre faz, trazendo então uma atualização, inflação mundial, então, principalmente aqui, Europa e Estados Unidos, já vem nos últimos meses um movimento de desaceleração, assim como no Brasil. Isso é muito bom, porque isso abre perspectiva de redução de taxa de juros ali entre abril e maio, tá? São essas expectativas. Então, no primeiro semestre, a gente já deve começar a ver Estados Unidos e Europa começando a cortar a taxa de juros, tá? Tá. Em termos de crescimento, os Estados Unidos e a China vêm surpreendendo positivamente, né? Então, a China vem trazendo alguns estímulos para que o consumo tenha uma performance melhor. E nos Estados Unidos, então, um pouco parecido com o Brasil. Então, a gente vem percebendo lá que o mercado de trabalho está bastante resiliente e o consumo das famílias também vem seguindo mais forte, tá? Então, agora em janeiro, o FMI soltou novas perspectivas de crescimento global, tá? Então, antes a gente estava ali em torno de 2,9 desse ano, o FMI colocou já para 3,1, então repete esse tamanho de crescimento tanto em 2023 quanto em 2024. O Tá. que eu chamo a atenção é que, assim, desacelera em relação ao que foi aquele crescimento de 2022, mas a gente vem percebendo nos últimos meses uma perspectiva melhor para o crescimento do ano, tá? Isso vindo principalmente dos Estados Unidos e de China, tá? Então, a expectativa de crescer 3,1 PIB global em 2023, em 2024 repete e 2025 um pouquinho melhor de 3,2. Interessante, né? Já é uma. Obviamente, muita coisa vai acontecer, né? Mas se isso se concretizar, já é uma manutenção, né? De um crescimento acima de 3%, né? Sim, é muito bom. Sem volatilidade, né? Sem volatilidades muito grandes. Verdade. Tá? A gente vê aqui nesse histórico, né? De 2001 para cá, Uhum. dois grandes, duas grandes situações anormais, né? 2009 e 2020, né? Sim, Se eu não me engano, crise imobiliária e pandemia, não é isso? exatamente. Pandemia 2020 e 2009 foi o reflexo da crise financeira dos Estados Unidos que começou em 2008. Começou em 2008. Isso. Tá certo. Bem, entrando no cenário doméstico, vamos começar pelo câmbio, porque é o que liga, né, o internacional com o nacional. Tá. Então, a expectativa do Boletim Focus do Banco Central é fechar esse ano aqui, 2024, com um câmbio em torno de 4,92. Há uns meses atrás, a gente via falando aí de 5, 5,10. Tá? Uhum. Mas o que eu chamo a atenção é que a gente vai ver ao longo do ano o câmbio bastante volátil. Tá? Então, a Tá. gente pode ver em alguns momentos 5,10, 5,15, pode ver 4,90, 4,95. Tá? Então, essa aqui é a expectativa de fechamento do ano. Quais são as forças que levam o câmbio, né, para cima ou para baixo? Então, tem fatores externos e internos. Né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o saldo da balança comercial, que já foi recorde, né, o ano passado.
esse ano, a expectativa é o segundo ano de recorde, né? Quer dizer, não é o recorde, não bate o recorde do ano passado, mas sobre a série histórica é um recorde. Então, isso principalmente vindo de petróleo, de minério de ferro, de todas as commodities agrícolas, tá? Então, isso joga o câmbio mais para baixo, né? Por outro lado, a gente tem alguns riscos fiscais. Eu coloquei aqui o déficit primário, que é como a gente mede as contas públicas, né? Então, a própria conta aqui já diz que é déficit, isso aqui é uma preocupação. A gente não tem visto uma tendência de controle de gastos por parte do governo, então por isso que a gente vê esses déficits ainda continuando ali, para frente de 2025, 2026 ainda continua. E como investidor internacional, ele olha as contas públicas, né, como sendo o nível de como o Brasil fica solvente, então isso mexe com o câmbio também, tá? Então esses são os fatores internos. Quando a gente olha para fatores externos, então os Estados Unidos está crescendo mais do que esperado, o Banco Central norte-americano começa a cortar juros, né? Então, quando começa a cortar juros, diminui esse diferencial de taxa de câmbio, de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, isso também vai mexer na taxa de câmbio, tá? Então, por isso que a gente vai ver esse movimento. Mais um fator, antes que eu me esqueça, no segundo semestre a gente tem eleições norte-americanas, então isso também vai mexer com o câmbio. Então, é um ano de câmbio volátil. Isso é um ponto de atenção para as empresas, principalmente para as empresas que têm algumas matérias-primas em que o preço é dolarizado. Então, isso é um ponto de atenção para esse ano. Tentar se antecipar em programação e contratos, né, de fornecimento, acordos, né, isso é importante, né, ter essa expectativa. Não viver só o dia a dia, né, tá sempre enxergando um pouco à frente, se planejando, se programando antecipadamente, né, importante para as empresas. Sim. Isso é importante porque às vezes a empresa ela olha assim, tá, a expectativa lá do Banco Central, do Boletim Focus, é o câmbio ficar em 4,90, para mim tá bom, eu já me programei com isso. Mas você pode ver ao longo do ano um dólar variando de 4,90 até 5,10, e isso pode fazer muita diferença no fluxo de caixa, tá? Então, isso que é bem importante, estar no dia a dia das empresas. Então, esse índice, né, de taxa de câmbio é expectativa de encerramento do ano, né, como se fosse dia 31 de dezembro. Tá, a última cotação, vamos dizer assim, né, daqui até lá, obviamente, vai ter muita variação, né. Vai. A gente vai acompanhando aqui todos os meses, mas isso é um indicador que a gente vai precisar monitorar com lupa nos próximos meses. Regina, falando um pouco da balança comercial, né, é o saldo, né, de exportações menos importações, né, correto? Isso. Tá. Por que é importante uma balança comercial positiva? Bom, porque quando você tem uma balança comercial positiva, você tem mais entrada de divisas, né? Não que o Brasil tenha problema com isso, porque hoje a gente tem reservas de 350 bilhões de dólares, então tem reservas bastante confortáveis. Mas é como se fosse um colchão de liquidez. Então dá uma segurança para o país. E falando um pouquinho de déficit primário, né? Isso aqui é o, entre aspas, o resultado, né? Se eu posso falar entre aspas ou não, a arrecadação, né, do Estado menos os gastos, né? Falando mais um pouco ainda sobre déficit primário, resultado, né, de arrecadação e gastos do governo, alguns economistas defendem uma tese de que é importante ter déficit para crescimento. Você conhece esse comentário, essa teoria? É que, na verdade, assim, se você tem déficit, significa que o governo está usando recursos para investir na economia, né? Então, tem o lado bom disso, mas desde que a maior parte dessa conta seja em investimento, não seja só gasto para manter a máquina pública, né? E a gente não vê isso hoje. O gasto para manter toda a máquina pública é muito alta no Brasil. E, além disso, como a gente tem uma taxa de juros muito alta, o governo paga uma taxa de juros bastante alta para poder se financiar.
Para ele cobrir o déficit, ele precisa emitir dívida, né? E aí isso é isso que você quer dizer, né? Acaba Exatamente. engordando o endividamento, né? E naturalmente gerando mais juros a pagar, né? Então um modelo perigoso, né? Exatamente. Então, se a gente tivesse uma taxa de juros baixa, não seria tanto problema, mas com a taxa Selic aí a quase 12% ao ano, É, sai muito caro esse financiamento. faz sentido. Bem, seguindo no cenário doméstico, a gente vem percebendo já desde 2022 uma Uhum, tendência de desaceleração da inflação, tá? ok. Fechamos o IPCA no ano passado em 4,6%, expectativa de fechar esse ano o IPCA em 3,8%, ainda está acima da meta, do Tá. centro da meta, que é 3%. Tá? Por isso que a gente vai vendo o Banco Central, pode passar mais um, eu já vou começar a falar da taxa de Uhum, juros. Então, nessa toada de redução da inflação, o Banco Central também vai seguindo, ao longo desse ano, reduzindo a taxa Selic. tá. A expectativa é fechar esse ano 2024 em 9%, e aí a gente pode se questionar, mas por que 2025 só cai para 8,5%? Né? Porque a inflação ainda não vai conseguir alcançar a meta de 3%. Enquanto a gente não conseguir alcançar o centro da meta, o Banco Central não vai deixar de ser vigilante e soltar a corda e começar a reduzir taxa de juros para baixo disso. Tá? Então, a política Bem, monetária ainda fica nesse nível restritivo enquanto o IPCA estiver um pouco distante do centro da meta. Tá? a E própria, hoje, pode falar. desculpa, a própria expectativa do Banco Central, não só a taxa efetiva, né, ou atual, ela também é uma espécie de freio ou acelerador, né, porque as empresas podem fazer decisões, tomar decisões em relação ao investimento baseado em taxas pós-fixadas, né, estimando uma expectativa de desaceleração, né? Então, não só a taxa, mas como a expectativa da taxa divulgada pelo Banco Central também é uma espécie de freio nesse sentido, né? Sim, com certeza. Ela que dá um pano de fundo, vamos dizer assim, né, para É, as outras taxas. E hoje a gente está com o Selic em 11,25, com expectativa de cair 2,25 até o final desse ano. A próxima reunião é em 20 de março. tá, Tá? legal. Bem, em termos de crescimento, o PIB de 2023 ainda não está fechado, tá? Ele vai ser Uhum, divulgado pelo IBGE dia 1º de março. tá, Uma expectativa é fechar em torno de 2,9%, repetindo praticamente o mesmo resultado, o mesmo crescimento que foi 2022. E para 2024, esse crescimento desacelera, então de 2,9% para 1,6%. Um ponto importante aqui, o que foi que puxou esse crescimento de 2,9%? Foi principalmente a safra, que uhum, cresceu quase 20%, isso puxou o PIB agro em 15%. Tá? E, além disso, o consumo das famílias também cresceu de uma forma robusta. Tá? Então, por que cresceu o consumo das famílias? E aí, principalmente de bens não duráveis. Né? Então, supermercados, farmácias, tá, bens que não dependem de crédito. Então, o que favoreceu isso? O emprego veio muito bem ao longo desse ano, e com a inflação menor, isso favorece o ganho de renda das famílias. Tá? Para 2024, você já não tem mais esse cenário. Você não tem uhum, o cenário de PIB agro crescendo, muito pelo contrário. A expectativa é que o PIB agro caia 0,6%, tá, e a gente está com uma expectativa de quebra de quase 6% da safra por conta do nossa, clima. Tá? Então, o que levou aquele crescimento mais robusto em 2023 foi um efeito transitório, que foi principalmente o agronegócio. Isso tá, não se repete em 2024. Um ponto bom de 2024 é que a gente deve ter um crescimento mais simétrico entre os setores. Então, indústria, comércio, serviços, consumo das famílias crescendo muito parecidos, sem aquelas discrepâncias que a gente viu no ano passado. Então, enquanto ano passado a indústria praticamente ficou de lado, o PIB agro cresceu bastante. Pela expectativa desse ano, a gente veja as coisas crescendo de uma forma bastante simétrica.
E esse crescimento simétrico é importante, né? Como a gente fala muito de consumo e investimento, né? São questões que não podem crescer muito isoladamente, né? Elas têm que se acompanhar, né? Exatamente. Para não ter distorções, né? Certo. Tá? Falando em investimento, né? Tem a taxa de investimento. Exatamente. Então, em 2023, como a gente teve uma indústria praticamente andando de lado, o nível de confiança dos empresários também veio em um nível bastante baixo, as taxas de juros ainda bastante elevadas, sobretudo no primeiro semestre do ano, então, taxa de investimento caindo 2,9% em 2023. Né? Tem uma tendência de melhora esse ano, com um cenário mais simétrico, como eu comentei, taxa de juros caindo, a expectativa é que o investimento retome. Ainda um crescimento baixo, em torno de 1,5%, mas já é um cenário de retomada, né? E aí acelera mais a partir de 2025. Excelente. Bom, nesse cenário, a taxa de desemprego, que fechou ano passado em 7,8%, acelera um pouquinho para 8% esse ano, refletindo o crescimento menor. Tá? Mas ainda é uma taxa de desemprego baixa se a gente for comparar com os últimos 5, 6 anos, né? Estava em 2 dígitos. Ainda em um dígito, né? Ainda está em um dígito, exatamente. Bom, e o cenário de crédito, fechou aqui o Banco Central, divulgou o último dado de dezembro, então desacelerou bastante a concessão de crédito. Mas o que a gente vê a tendência agora, a partir desses próximos meses? Com redução de taxa de juros, tem uma tendência favorável de retomada de crescimento do crédito, tá? Tanto para pessoa física quanto para jurídica. Então, ao longo do ano, a gente vai ver essa retomada de uma forma bastante gradual. Né? E uma notícia positiva é que a inadimplência, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, começou a ceder um pouco. Da pessoa física já vem cedendo já desde meados do ano passado, isso está refletindo principalmente o programa Desenrola, Tá. né? E de pessoa jurídica que no novembro, dezembro deu um alívio, né? Já começou a mostrar uma tendência de retração da taxa de inadimplência. Então, são sinais positivos aqui para o crédito. Ah, com certeza. Deve favorecer, né? Redução de inadimplência e taxa de juros mais Sim. acessível, né? Deve favorecer retomada de aumento de carteira, né? De crédito. Sim, exatamente. Bem, olhando para o nível de confiança do empresário, da indústria, do comércio e da confiança do consumidor, então a gente percebe que assim, o nível de confiança do empresário vem um nível bastante baixo, né, ao longo do ano, mas aqui na pontinha, nos últimos meses, começou a mostrar uma leve melhora. Então, tudo é muito gradual, muito sutil, mas a gente começa a ver alguns sinais, algumas pistas de que tem uma tendência de melhora. Isso é muito bom, por mais que seja sutil, uma tendência de melhora. Do comércio, como o comércio desacelerou nos últimos meses, então a gente viu a confiança do empresário do comércio arrefecer um pouco, mas, por outro lado, a confiança do consumidor, ela vem seguindo firme. O que conta muito para isso? A inflação mais baixa. Então, a inflação favorece a renda do consumidor e isso leva com que a confiança volte a subir. Muito legal monitorar essas questões. São subjetivas, né? Se a gente analisar. Mas é um indicador importante, né? Para entender até o humor, expectativa, né? O consumidor está mais confiante, né? Porque está num cenário mais positivo, né? O empresário industrial, comercial, como você comentou, né? Menos confiante, mas legal acompanhar e até começar a entender correlação entre essas variáveis, né? A variável de confiança do produtor, né, do produtor industrial, do empresário industrial, ele é muito correlacionada com taxa de investimento.
Então, quando você vê a confiança muito baixa, o investimento cai. Quando você vê a confiança retomando, o nível de investimento começa a retomar. Interessante, né? Natural, né? A pessoa está confiante para assumir risco, né? Aumentar o Exatamente. risco operacional, assumir um contrato de investimento, de financiamento, né? Muito natural, muito legal. Exatamente. Bem, e a gente entrando já no cenário dos setores, Uhum. comparando, então, indústria, comércio com serviços, todos saíram de uma forma muito rápida da crise, né, durante a pandemia. Comércio e serviços, eles saíram da crise, cresceram e continuam ali mais ou menos estabilizados, né? Sim, Já a indústria não, a indústria a gente viu que ela saiu rápido, né, voltou rápido da sim. pandemia, mas ela vem no movimento de desaceleração, tanto que a indústria praticamente não cresceu no ano passado. Né? E a indústria ficou de lado, vamos dizer assim, o comércio e varejo cresceram. Então, a indústria realmente vem sofrendo ainda os impactos da taxa de juros elevada e da falta de investimento. A gente vai abrir um pouco mais depois a indústria para a gente ver quais setores dentro da indústria, quais segmentos que estão performando melhor. E aqui um comentário interessante, né? A gente conversando aqui internamente com o pessoal do nosso time, né, que trabalha na área de operações, industrial, melhoria de processos, né? Existe um indicador global, né, um benchmark, uma referência global de eficiência, né, da indústria no mundo de taxas de 85%, né? No Brasil, isso é perto de 60%, né? Então, você tem global perto de 80%, vamos falar assim, e Brasil perto de 60%, né? E a gente que vive dia a dia, né, mergulhado nas empresas, nos processos, na gestão, no planejamento de melhoria, a gente vê quanto está na mão do empresário, né? Quanto está na mão dos colaboradores, quanto está na mão do ambiente interno, do time, da empresa, operar com mais viabilidade, né? Operar com menos desperdício, desculpa, operar com mais ocupação, né? De máquina, de colaborador, de operador, né? Com menos defeito, com mais qualidade. Tudo isso são componentes, né? Desse indicador de eficiência global das indústrias, né? Então, muita coisa está na mão de quem está empreendendo e do time, né, que é contratado para fazer isso, né. Com certeza existem fatores do macroambiente, né, e até políticos, de legislação, que afetam isso também, né, mas eu acho que assim, a gente tem que sempre que buscar fazer o que está ao nosso alcance, né, para promover esse tipo de mudança, né. É o que a gente defende, né, dentro dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, quebrar esses modelos, né, mentais e lançar a mão de tudo que está ao nosso alcance para promover, né, para sair fora dessa curva, né, desse padrão de ineficiência, vamos dizer assim. Com certeza, eficiência operacional é bem importante, né, dentro das empresas. Né? Então, o varejo cresceu 2,4% Tá. em 2023. Ele veio desacelerando essa taxa de crescimento ao longo do ano, tá? Mas fechou em crescimento, isso é muito bom. Uhum. Se a gente for perceber, alguns setores registraram crescimento, por exemplo, farmácias, perfumarias, postos de combustíveis, supermercados. Então, quer dizer, tudo aquilo que é muito ligado à renda do consumidor. Tá? Tá. Tem dois setores aqui que não são especificamente ligados à renda, eles dependem mais de crédito, que é eletrodomésticos e veículos, motos e peças, que registraram crescimento. Tá? Uhum. Mas eu vou relativizar esses dois, porque foram segmentos que nos anos anteriores registraram uma retração. Então, Tá. agora, na verdade, está tendo um crescimento, mas sobre uma base muito baixa. Por exemplo, o sistema ideia eletrodoméstico, nos 2 últimos anos, caíram 15%. Então, agora está crescendo 5%. Tá. Então, não dá para dizer que é uma retomada, mas é um crescimento sobre uma base muito baixa de comparação. Tá. Tá? Mas o varejo, de um modo geral, ele vem crescendo, principalmente em segmentos que são mais dependentes de renda do consumidor e não do crédito. Uhum. Agora, em 2024, a gente deve ter uma reversão disso. Com as taxas de juros caindo, então a gente deve começar a ver aqueles setores mais dependentes de crédito começarem a crescer
com móveis, eletrodomésticos, veículos, né, materiais de construção, Uhum. e aqueles setores que não dependem tanto de crédito continuam crescendo, porém num ritmo um pouco mais moderado. Tá. É interessante, né? A gente tem projetos no segmento de material de construção, de móveis, né? Uhum. São possíveis tendências que permitem a gente já começar a desenhar ou ajustar, refinar planejamento, né? Sim, há uma tendência de melhora para esses setores. Tá. Bom, e um indicador que a gente monitora todo mês é o fluxo de visitas shopping centers. Então, fechou o ano 2023, esse fluxo de visitas com 9% acima do que foi lá em 2022, que já tinha Tá. crescido 23%. Tá? Então, a gente vê ali no gráfico de linha uma retomada, principalmente no segundo semestre. Ainda Uhum. está abaixo do que foi a pandemia, mas a gente já tem conversado isso aqui todos os meses, porque É, o e-commerce ele ganhou uma parcela relevante das compras físicas, né, das compras em lojas físicas, então provavelmente está se refletindo aqui. com certeza tem um impacto importante. Uhum. E é legal que aqui tem um monitoramento de lojas de rua também, né? Também tem. Bem parecido, né? Bem parecido. É, E aquela continha que eu brinco às vezes, é uma queda acima de 50%, né? Tem que ser um crescimento acima de 100%, né? Só para voltar ao que era, né? exatamente. Então, aqui, obviamente, é acumulado, né? Precisa, não é uma Uhum. conta de taxa simples, né? Mas você tem 13, 23 e 9, né? Ainda está Uhum. longe do 100, né? Exatamente. Bem, a indústria está bem aqui no meio do gráfico, né? A indústria cresceu Ah, 0,2%, praticamente uhum, estagnado. Né? O ano passado praticamente. tinha caído 0,7%, então esse ano cresceu 0,2%, a indústria está andando de lado. Né? Tá. Alguns setores que registraram crescimento, setores bastante ligados à exportação, então, por exemplo, equipamentos de transporte, indústria extrativa, indústria de petróleo, indústria de fumo, né? Indústria de alimentos. Então, tudo aquilo que é exportação registrou um crescimento mais robusto. Agora, Ah, todo o restante da indústria, então, olha, veículos, confecções, madeira, informática, eletrodoméstico, máquinas e equipamentos, são todos aqueles segmentos mais dependentes de crédito, esses realmente registraram retrações bem relevantes, aí de 6, 7, 10%. Então, a tá. indústria é bastante afetada por esse cenário de juros altos ainda. É verdade. Tá? Mas a Requer gente tem uma tendência muito. de melhorar esse ano. Né? Então, com redução de taxa de juros, retomada dos investimentos, a gente começa a ver uma melhora gradual desse cenário da indústria. É, uma operação menos volumosa, né? Com queda, assim, com retração, requer Uhum. muito ajuste interno, né? Hum. Em termos de redução de gastos, né? Custo, despesa, gasto em geral, né? E interessante que a gente sempre fala também, né? A gente sempre, uma cultura que a gente vive, que a redução de custo, né? A política, ela não tem que ser quando precisa, né? Ela tem que ser perene, né? Ela tem que ser recorrente, né? É uma política, é uma prática de acompanhamento e monitoramento muito rígido, né? De gasto orçamentário, né? Isso faz toda a diferença, porque estourar o orçamento é fácil, né? A gente não precisa fazer muita força, né? Parece que a gravidade ajuda, né? Agora, manter dentro dos limites, né, de gasto que é sustentável para o orçamento do negócio, ou até mais difícil ainda, promover reduções, né? Isso é muito importante. Aí a área de controladoria tem um papel muito importante de mapear tudo isso e reportar, né? E num cenário de desaceleração assim, né, de -5, -7, -10, não é fácil ajustar a estrutura para a conta continuar positiva. E as empresas devem estar tendo muita dificuldade de cortar custo, porque lá em 2020, com a pandemia, depois com a guerra, os preços das commodities, elas praticamente dobraram de preço. É.
E de 2022 para cá, a gente teve um arrefecimento desses preços. Só que mesmo assim, eles estão ainda, dependendo de qual commodity que a gente vai falando, eles estão ainda 50% acima do preço pré-pandemia, 50% a 70% aí do preço que estava antes da pandemia. Então, por mais que as empresas estejam tentando cortar custos, elas ainda estão lidando com essa dificuldade do custo da matéria-prima já vir mais caro, né? Então, talvez a solução esteja só em tentar cortar o custo, porque isso elas vão ter uma barreira muito grande. Sim. Mas também pensar na política comercial. Com certeza. Como que vai ser esse repasse, como que ela consegue repassar isso de uma forma que ela não vá perder mercado, né? Os concorrentes também estão fazendo esse repasse, como que está sendo esse repasse. Então, essa política comercial é um ponto bastante relevante, assim como essa questão de controladoria que você comentou. Com certeza. E aí, mais uma vez, a controladoria também tem um papel muito importante, né, na identificação das margens, né, dos produtos, no modelo de formação de preço adequado, né. Tem muita técnica para fazer isso e tem mais de um critério, né, então é interessante a empresa aprofundar nesse conhecimento, né, buscar referências estratégicas de mercado, né, mas você comentou bem, é a outra ponta, né, uma ponta é custo, outra ponta é preço, né, e aí, obviamente, a empresa tem que esticar o máximo possível, afastar o máximo possível essas variáveis, né, para ter margem. Isso, exatamente. Importante. Bem, e no segmento de serviços? Serviços, de modo geral, cresceram 2,3% em 2023. Os serviços que registraram retração aqui foram aqueles que já tinham crescido muito lá em 21, 22, por exemplo, transporte rodoviário de passageiros, transporte aéreo, tinham crescido 10%. Então, agora, na verdade, estão só se acomodando a um nível um pouco mais baixo. Certo. Né? Armazenagem, apoio serviços financeiros. Mas os outros serviços vêm registrando uma tendência de crescimento. Então, para esse ano aqui também, os serviços devem continuar com um crescimento muito parecido, como foi esse ano, beneficiados principalmente pela renda das famílias, por conta da inflação mais baixa. Muito interessante. A atividades imobiliárias está lá no topo, né? Exatamente. A gente vai falar um pouco do setor imobiliário agora. O que a gente viu ao longo dos últimos anos aqui? Um crescimento muito forte de lançamentos, né? E desde meados de 2022 para cá, esses lançamentos eles vêm perdendo força. Tá? Ainda estão acontecendo muitos lançamentos, mas num ritmo menor do que estava lá atrás, porque já tem um estoque muito alto, né? Então, quando a gente olha aquela linha azul mais clara, é a quantidade de unidades em oferta. Esse é saldo, né? 140. Esse é saldo. Exatamente, ele é saldo. Os outros são acumulados nos últimos 12 meses, né? Isso, os outros são uma média dos últimos 12 meses e esse daqui é saldo. Tá. Né? Então, por isso você vê que está no nível mais alto da série histórica. Né? Tá. Então, o que é a tendência para esse ano aqui? Esses lançamentos continuam desacelerando, ainda acontece, mas num ritmo menor, porque o estoque ainda está muito alto. Tá. E a gente vê que as vendas elas já registraram uma embicada aqui nos últimos meses. Né? Então, à medida que a taxa de juros vai caindo, já incentiva muito a retomada do setor imobiliário. Quando você reduz a taxa de juros, você reduz o valor da prestação e, consequentemente, a renda familiar exigida para fazer o financiamento. Né? Então, com redução de taxa de juros esse ano, a gente vai ver o setor imobiliário também retomando. E aí começa a reduzir esse estoque e lá na frente a gente pode começar a ver a retomada dos lançamentos também. Tá. É cíclico, né, Regina? Exatamente, é cíclico. E muito ligado à taxa de juros. Com certeza, porque são decisões de valores relevantes, né, de longuíssimo prazo, então a taxa faz uma diferença muito importante, né? Exatamente.
E esse cenário, ele se reflete no segmento de materiais de construção. Tá. Então, a gente viu lá em 2022 e 2023 retração, tanto da produção como das vendas de materiais de construção. A gente vê isso no gráfico de barras e vê isso no gráfico de linhas, que veio, né, um movimento declinante. Tá. Mas agora, para 2024, o que a gente começa a enxergar? Com a retomada do segmento imobiliário, de vendas, então, tem um ciclo também. Você vende, entrega, e quando entrega o imóvel, geralmente você tem pequenas reformas, né, que tem que fazer, pequenos complementos. E como são 2 anos de retração, então você já começa a imaginar também o quê? O consumidor já começa a voltar à compra de material de construção para fazer as reformas, ampliações, né? Então tem uma tendência de retomada a partir de 2024, no segmento de materiais de construção. Está puxado principalmente aqui pelo setor imobiliário. Tá. Interessante. Bem, por fim, depois a gente fala de agropecuária, então o setor de agropeças sofreu esse ano, caiu 7,6%, impactado principalmente pela produção de veículos pesados, né, de caminhões, que caiu aí quase 30%. Veículos leves cresceram, mas foi muito pouco, não conseguiu equilibrar todo o complexo automotivo. Então, autopeças puxado para baixo, principalmente por conta de caminhões. Tá? Para 2024, já tem uma tendência de melhora. Então, com redução de taxa de juros, também já tem uma tendência de renovação de frota, ampliação de frota, né, economia crescendo, então tudo isso favorece. A expectativa da Anfávia é que a produção do setor automotivo esse ano, que considerando automóveis, caminhões e ônibus, deve crescer em torno de 6%. Tá? Então, que boa notícia. Se concretizando esse cenário, puxa também a indústria de autopeças. Com certeza. Tá? Bem, por fim, o PIB da agropecuária, como eu comentei lá atrás, em 2023 foi uma safra recorde, que cresceu quase 20%, então puxou o PIB agro para 15%, crescimento de 15,8%. Agora, para 2024, então, nós estamos aí, a partir de março, abril, começa a colheita dessa safra, que foi plantada no final do ano passado. Tá? A safra de grãos foi plantada lá em setembro, outubro, começa a ser colhida agora março, abril, mais ou menos. Essa safra tem uma expectativa de quebra de 6% por conta do clima, tá? E com isso o PIB agro tem uma redução de 0,6%. Então, esse ano o PIB agro não tem uma contribuição positiva como teve no ano passado para toda a economia. Tá? Então, é um ano um pouco mais difícil para o negócio esse ano, depois de ter tido um ano tão bom em termos de crescimento. Um ano tão bom. Por outro lado, como você comentou anteriormente, né, há um crescimento mais simétrico, né? Exatamente. Esse ano a gente não considera esse crescimento robusto de agro, então, mas é mais simétrico entre os setores, né? Mas o agronegócio geralmente é um setor mais volátil, né? Então, você vê, tem ano que tem uma queda de 5%, no outro ano que cresce 14%, depois cresce 1%, depois cresce 4%, porque depende sempre de clima, né? Depende de clima, variável fora de controle, né? Relativamente fora de controle, né? Mas então, um resumão, assim, falando em números aproximados, tá? Me desculpa, mas um resumão aí de 2023, a gente teve varejo e serviço crescendo perto de 2,5%, indústria andando de lado, praticamente 0%, e agro perto de 15%, né? Exatamente. Lembrando que esses 15,8 aí do agro, né, acho que ainda não está fechado, ainda ou já está fechado? Está fechado dia 1º de março. Tá. 1º de março. E ele é 15,8 de um setor que representa 5, 6%, né, do PIB global, né? Perto de 5% do PIB global. Brasileiro, assim, tá. Um resumo geral, né, para esse ano. Tem expectativas favoráveis, não dá para esperar crescer, vou conseguir crescer 3%, 4%. Não dá para crescer isso, mas é um cenário de melhora.
com a inflação mais perto da meta, taxa de juros caindo, a economia crescendo de uma forma mais simétrica, a indústria retomando, investimentos também, confiança do empresário começando a melhorar. Então, são indicadores que mostram sinais, algumas pistas de melhora ao longo dos próximos meses. Tá certo. Regina, muito obrigado pela mais uma atualização aí. É sempre gostoso aprender com você, né? E tentar ajudar a nossa rede aí, os clientes, os amigos, os parceiros, os consultores a olhar para fora do negócio, né? Olhar para o ambiente que a gente está inserido de uma maneira mais prática, né? E sem viés, né? Político. Então, obrigado mais uma vez. Eu que E agradeço. em março a gente está de volta. Com certeza. Obrigada, Hugo. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.